Fala galera, hoje eu tô aqui com o Rafa Donofrio, meu amigo, pra ele se apresentar pra vocês, contar um pouquinho dele. Só um detalhe, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante aqui, que é algo que ele me falou ali no off, que foi o principal fator para ele chegar onde ele chegou, para ele construir o que ele construiu no digital, que é a construção de comunidade. Então fica ligado que nesse episódio vai ter muito conteúdo legal pra vocês. Nossa, é bonitinho o Oda falando assim, né? A gente é brother já, galera. Já faz muito tempo. E aqui ele fala bonitinho, retinho. Legal, vamos Cara, nessa. sério, né? Vamos lá, Apresentador, então, velho. Oda. Vamos conversar. Pô, da hora. Obrigado pelo convite. Tamo juntos. Eu acho que o assunto, o papo vai sair um pouco daquilo que eu sempre falei, geralmente, principalmente em podcast, falando sobre o MR, sobre recorrência e tal. E eu acho que talvez seja interessante pra galera entender o que aconteceu por trás de todo o movimento, né? De tipo, como a gente chegou a construir essa parada. Então, eu acho que por você me conhecer antes de tudo isso acontecer, ter essas duas perspectivas de quem tava dentro do negócio sofrendo, metendo louco, e você que tava numa outra perspectiva, acho que vai ser legal pra agregar bastante pra galera que quer produzir conteúdo, quer construir a própria comunidade, quer, enfim, de alguma maneira colocar a sua mensagem pro mundo, assim, tá ligado? Legal, Então, a gente vai sair um pouco da parte filmmaker, ensinar para o cara que quer ser dono de produtora, quer trampar com vídeo, e ir para o olhar produtor de conteúdo, como que você fez para construir algo que pudesse monetizar em cima da produção de conteúdo também, que foi o que acabou se tornando seu principal negócio, né? Total. Teve esse período de transição aí, disso se tornar o seu principal negócio e você sair do vídeo até, enfim, e entrar nessa vibe aí. Foi uma jornadinha aí de 5 anos, mas acho que tem bastante coisa pra agregar aí pra galera. Pra quem não sabe, o Rafa é um dos principais responsáveis por me impulsionar no começo da minha produção de conteúdo também. Quando eu conheci o Rafa, eu tava bem começando a produzir conteúdo, eu já tinha uma coisa ou outra no YouTube, sabia que eu queria isso, que eu queria ir pro YouTube e tal. E eu conheci o Rafa, contratei uma consultoria dele. Quanto que era a consultoria, velho? Trezentão. Trezentão, né? Trezentão, 2020, né? Foi um cara que me impulsionou bastante, assim, eu entrei nessa produção de conteúdo no Instagram, aí depois eu abandonei, ele foi decepcionado. Era uma promessa, o Oda era uma promessa. Meu Deus, esse moleque vai explodir. Daí ele parou de produzir conteúdo. Aí eu virei dono de produtora, agora a gente tá reativando aí esses canais, estamos voltando aí pra cima com essa vertente, que é algo que eu curto muito fazer. Então o Rafa foi um dos principais responsáveis por me impulsionar nisso, e por isso eu acho muito legal ter ele aqui para falar um pouco desse lado. A gente vai conseguir absorver muita coisa e aprender muita coisa. Então fala pra gente como que foi esse começo, assim, o começo da construção dessa comunidade, de onde veio essa ideia, quando que você teve esse insight, tipo, eu preciso construir uma comunidade, preciso construir uma galera, né? Legal. Como que você chegou nisso? Mas, cara, eu vou te falar que tem coisas dentro do marketing que parecem estratégia, mas não são estratégia. Tem coisas que acontecem de uma forma natural e depois a gente vai tentando dar nome pra elas. Tipo, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não pensei, vou criar uma comunidade, tá ligado? Ou vou, sei lá, eu quero que as pessoas me sigam por tal motivo e usando tal estratégia. Acho que foi uma parada muito natural, assim, tipo, eu costumo falar, assim, pra minha galera que quando você é muito criativo, você tem esse negócio de querer se movimentar muito, você meio que não se aguenta dentro de você mesmo, tá ligado? Você quer colocar a sua ideia pra fora e de certa maneira, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu só queria, na real, mostrar as coisas que estavam dando certo pra mim, porque eu tava numa fase nova da minha vida, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 3 anos, tinha acabado de sair da casa dos meus pais, tinha acabado de começar a ganhar uma grana com audiovisual, então tudo era muito novo pra mim, tá ligado? Tudo era tipo, caraca, eu quero sei lá, de alguma maneira, colocar pra fora o que eu tô sentindo. E daí tem alguns fatores que ajudaram isso a acontecer, de tipo, eu nasci na igreja, por exemplo. Então, meu pai é ministro de louvor. Então, sempre foi muito comunicador. Na igreja, minha mãe era professora da escolinha. Então, sempre foi muito comunicadora. E eu nasci nesse lugar de todo mundo se comunicando o tempo todo, aconselhando pessoas também. Então, a minha infância inteira eram casais indo na casa dos meus pais, eram jovens na casa dos meus pais. Então, isso ajudou muito a minha comunicação ir um pouco mais pra frente. Depois, a minha própria experiência na igreja também, às vezes pregando, às vezes levando alguma célula, às vezes ministrando louvor, tudo isso me deu um jeito de falar ali. E no final de tudo eu sou filho único, então tipo, eu não tinha com quem trocar ideias sobre as coisas que eu tava vivendo naquele momento. Então meio que eu comecei a documentar as coisas que eu tava fazendo
de uma forma muito natural, com esse princípio de tipo, eu só vou mostrar aquilo que eu tô fazendo. Eu só vou falar naquilo que eu acredito, tá ligado? Que era já meio que um jeito de eu ser desde sempre, tá ligado? Então, foi meio que assim que foi começando o movimento a acontecer, tá ligado? E você já tinha um objetivo de ir pro digital quando você começou? Ou você só queria, tipo, vou produzir conteúdo, criar uma audiência e ver o que dá? Cara, eu vou te falar que em 2018, sei lá, quando começou a onda do Érico Rocha, tá ligado? Com forma de lançamento, não sei o quê. Eu lembro de ter visto muita coisa, assim, em 2017, 2018. Na época que eu tava com o pão de mel do Rafa lá ainda e tal. Então eu já entendia umas paradinhas de marketing e sabia que tinha possibilidade de tal. Mas eu não comecei pensando em monetizar no curto prazo, assim. Eu não lembro se eu tinha algum plano de monetizar mais ou menos no longo, mas na época eu já tava ganhando uma grana com o modelo recorrente, eu tava bem financeiramente, assim. Então não era tipo uma parada, vou construir uma comunidade pra já monetizar ou já entrar no digital muito forte, assim. Acho que foi mais uma válvula de escape, e lembrando que a gente tava na época da pandemia. Era uma época que todo mundo tava dentro de casa, tá ligado? Tava todo mundo meio que querendo consumir conteúdo, então meio que juntou tudo na época perfeita pra minha produção de conteúdo começar, pro MR dar certo e pra esse negócio acontecer, né? Então... Na época o MR nem existia ainda, né? Mano, quando eu comecei a produzir, eu não tinha o curso ainda, né? Eu fui desenvolver depois, mas o primeiro curso chamava O Simples Funciona, tá ligado? Porque eu comecei a perceber, tipo assim, até pra contextualizar a galera, caso não saibam. Em 2018, 2019, eu virei filmmaker, comecei a fazer meus primeiros trabalhos. Aí, como eu já manjava de marketing, eu meio que uni audiovisual com marketing. E quando entrou a pandemia, eu comecei a documentar as coisas que eu fazia. Mas naquela altura, não sei se a gente se conhecia antes desse período, mas tipo, eu já tinha tido uma produtora ali no centro, o Léo já tava trabalhando comigo, o David já tava trabalhando comigo, já tinha viajado pra gringa, já tinha feito um monte de parada, tinha comprado meu carro, tinha já feito muita coisa. Aí quando eu vou pras redes sociais, eu acho que é meio novidade pra todo mundo, porque tipo... Eu comecei a falar de uma parada que as pessoas não faziam e era novidade, modelo recorrente ou recorrência, clientes fixos, pacote de vídeo, como assim? E eu acredito que as coisas que eu já tinha conquistado me deram uma não sei se credibilidade é a palavra, mas me deu uma segurança para as pessoas olharem e falarem assim, provavelmente ele sabe do que ele tá falando porque ele conseguiu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Uhum. Tá ligado? Então, foi assim que o negócio começou a desenrolar. Aí, quando eu começo a mostrar o que eu tô fazendo, o que eu tinha muito forte na época também, eu falava o que eu tava sentindo na época, tá ligado? No período que eu tava sozinho, como que eu refletia sobre as coisas, o que eu queria conquistar. Eu lembro de ter tido um caso lá no meu prédio, eu morava na Gleba lá, tinha um caso no meu prédio que a mulher me confundiu com um cara que limpava as coisas. Aí eu já levantei um bagulho tipo, mano, olha como que eu me sinto aqui e tal. Coisa de jovem revoltado, tá ligado? Não, eu sou negão, não sei o quê, eu sou o único negro desse prédio, tá ligado? Aí a galera começou a se identificar com a parada e ver que tinha uma coerência entre aquilo que eu tava fazendo e aquilo que eu tava falando, né? Então, de certa maneira, ali o negócio começou a crescer e a galera começou a pedir pra eu explicar aquilo que eu tava fazendo. Uhum. Aí nasceu a necessidade do curso, tá ligado? Basicamente, você implementou algo que as agências costumavam fazer, né? Pra galera do vídeo. E a galera do vídeo não tinha se ligado que eles podiam fazer isso, né? Então você conseguiu meio que modelar isso pra galera do vídeo. Isso que eu acho que foi um grande diferencial ali que te ajudou a construir esse modelo, né? Mas aí, nesse período, então, você já estava construindo uma comunidade sem perceber, né? Naturalmente, Pra mano. uma tribo, né? Naturalmente. É louco que tem até aquele criativo que eu fiz, que era literalmente um anúncio que eu fiz falando... Mano, não tinha script, eu não pensei em absolutamente nada. Eu só pensei assim, eu coloquei a cadeira de costas assim, virei ela e falei assim, cara, se você gosta de rap, música, vídeo, minimalismo, blá, 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 arrasta pra cima e começa a me seguir, porque todos os dias eu falo sobre isso aqui no meu Instagram. Na minha cabeça, eu tava tipo assim, mano, eu quero atrair pessoas que se pareçam comigo. Se o cara gostar de rap, minimalismo, música, não sei o quê, eu quero que ele me siga, porque eu falo disso todo dia. Então, pra mim, era muito... Eu só fiz isso. Uhum. Quando eu coloquei esse negócio pra rodar, mano, explodiu. E eu nem me liguei o porquê. Daí eu acho que naquele momento que eu comecei a perceber, caraca, tem uma galera que gosta da mesma coisa que eu gosto.
Aí que essa comunidade começou a ganhar forma, tá ligado? E teve um momento que você percebeu isso, assim, tipo, quando que você identificou que, tipo, tô construindo uma comunidade e começou a ter noção do que era realmente isso? Eu lembro que teve um livro que você me indicou, não sei se foi nesse período ou um pouco depois, que foi o livro Tribos, que fala um pouco sobre isso, não com essas palavras de construção de comunidade, mas, tipo assim... É quase a mesma coisa, né? É meio que o mesmo conceito, né? Não sei se teve a ver o livro com esse insight ou se foi em um outro momento. O livro eu fui ler talvez alguns meses depois ou alguns anos depois, mas o conceito é o mesmo, assim, tá ligado? Foi algo muito natural e esse livro, Tribos mesmo, como que chama, tipo, a frase que fica embaixo do nome do livro? Precisamos que você nos lidere. Nós precisamos que você nos lidere. E, tipo assim, a lógica é, você só não lidera as pessoas porque você não se posicionou como um líder. Porque todo mundo quer ser liderado. E não é liderado no sentido de ser mandado, mas é ter uma referência para alguma coisa. Todo mundo tem esse desejo. A gente tem o desejo de pertencer às coisas. As comunidades acontecem o tempo todo. Às vezes a comunidade é de uma escola, às vezes a comunidade é a igreja, às vezes a comunidade é a célula, às vezes a comunidade é a faculdade, é o trabalho. Então a gente quer pertencer. Às vezes é o time de futebol, às vezes, enfim. Então você quer... pertencer a um lugar que as pessoas se pareçam com você. Então a ideia desse livro é justamente essa. Tipo, hoje você só não lidera pessoas porque você não levantou e falou assim, eu acredito nisso, nisso e nisso. Se vocês acreditam nisso, me sigam. Tipo Jesus. Pega sua cruz e me segue. Tá ligado? Então essa é a pedra filosofal da parada. Tá ligado? É você se levantar e falar assim, eu acredito nisso, eu não acredito naquilo, quem acreditar nessas paradas me segue aí. E foi esse movimento que eu fiz, mano. E a partir desse momento, até respondendo a sua pergunta, enquanto eu tava fazendo, eu não tava percebendo que era... Assim, eu só tava fazendo, era muito no feeling. Mas teve uma época que... Você lembra do... Como que era o nome daquela rede social lá que era só por voz? Chat, Nossa, não sei cara. como que era, velho? Uma rede social que surgiu e sumiu em... Clubhouse. Clubhouse. Mano, teve o Clubhouse. Aí, eu lembro que começou esses bagulho de filmmaker. Inclusive, um cara que criava muito esse bagulho de Clubhouse era o João Gundim, que é um brother agora. E eu entrei uma vez nesse Clubhouse. Aí tinha uma sala com tinha umas 70 pessoas, assim. Aí eu lembro de ter entrado nessa sala... A Marília tava lá na cozinha, lá do apartamento onde eu morava. Eu tava no quarto, entrei nessa sala e, tipo assim, eu não falei nada. Fiquei na minha ali, só ouvindo. Aí na sala tava, tipo, Casal Rec, acho que o Cajal, tava o Fio Rocha, não sei se a Mordente tava. Tava a galera ali que geralmente tava online. Aí, do nada, me puxaram pros speakers lá, tá ligado? E, mano, eu nunca tinha falado com ninguém. Tá ligado? E eu falei, porra, mano, me puxaram pro speaker. Quem que me puxou? Que só tava os caras que era pica, assim, tá ligado? Aí quando me puxaram pro speaker, eu falei pra Marília, linda, me puxaram aqui, não sei o que eu falo. Eu fiquei quieto, tá ligado? Aí teve uma hora que o Fio falou assim... puxei o Rafa Donofrio aqui, não sei o quê. Ei, Rafa, tudo bom? Eu te vejo lá nos anúncios, muito massa o conteúdo. Daí a Dani do Casal Rec abriu o áudio. Meu, muito legal, não sei o quê. Mano, eu fiquei em choque, tava tremendo. Falei, oi, e aí, galera? Como vocês estão? Tudo bom? Eu nem sabia que esses caras me conheciam. Exato, mano. Daí eu acho que ali foi primeira parada que eu vi assim. Falei assim, caraca, mano. Acho que a mensagem tá chegando na galera. E de alguma maneira tá influenciando, tá ligado? Então, acho que foi o primeiro sentimento ali que eu tive que o negócio tava indo no caminho certo, que foi o momento que as referências do mercado olharam pra mim e falaram assim, pô, eu acho que você pode sentar aqui do nosso lado, tá ligado? Acho que foi a primeira aprovação, tá ligado? E era uma época que a comunidade do audiovisual no Brasil estava crescendo muito também, muito forte. Querendo ou não, esses caras que eram referência na época, fazia pouco tempo que eles tinham começado também. Tipo, eles também tiveram uma ascensão rápida, assim. Só que eles eu acho que no digital. Antes, acho que no digital eles tinham acabado de começar. Eles já trampavam na área e tal, mas, tipo assim, não fazia tanto tempo que os caras estavam produzindo conteúdo, exceto caras, tipo, Daniel Marvel, o Cajal era um cara que já produzia há muito tempo com a galera da Brainstorm, tinha um ou outro que produzia e tal, mas essa galera que hoje, assim, é mais conhecida pela molecada, assim, filmmaker que tá começando, até pelo pessoal que é mais velho, mas que tá entrando no mercado, foi um crescimento muito rápido nesse período também, né? Eles, tipo assim, só que assim, eles já tinham crescido, né? E você tava no caminho ali, né? Eu era a segunda onda da parada, assim, né? Mas é engraçado, mano, que eu acredito que essa minha conexão com a galera logo no início, assim, dessa construção,
ela deu muito certo. Eu acredito por vários fatores, mas eu acredito que a minha imagem, ela é muito o moleque comum do audiovisual, tá ligado? Pô, cresceu na igreja, gosta de música, gosta de um pouco de independência, assim, de fazer os próprios bagulhos, gosta de um desenvolvimento pessoal, se autorresponsabiliza pelas coisas. Então eu acho que... E naquela época, a gente tinha muitas referências, mas eram pessoas que não se pareciam tanto com o público que consumia. Então, por exemplo, a gente tinha lá o Marvel, tinha lá o Kajal, que são caras que já são mais velhos, que já teve mais experiência, que tem lá os seus 20, 30 anos, mas não se parecia comigo, tá ligado? Já estavam no mercado fazia muito tempo, já tinham uma produtora, já, tipo, há muito tempo. Já eram consolidados como referência, mas em termos de identificação, eu me parecia mais com um cara que tava iniciando, até porque eu tinha acabado de iniciar, do que um cara que já estava consolidado no mercado. Estava mais próximo, né? Da etapa de vida deles, né? Sim, e isso é um puto insight pra você que tá assistindo essa parada, com a vontade de em algum momento construir seu próprio movimento e, sei lá, vender alguma coisa e etc. Mano, às vezes, aquilo que você passa tem que ser exposto de uma maneira mais normal possível pra justamente as pessoas conseguirem olhar pra você e se verem em você. Porque se você se coloca no lugar, tipo, inalcançável, putz, eu não tenho nada de incrível pra mostrar. Mano, mas é justamente aquilo que não é incrível que conecta. Porque quando é incrível demais, gera um efeito muito mais de afastar as pessoas. De tipo, eu nunca vou chegar nisso. Exato. Cara, tem um exemplo, que é um cara que é brother seu, que você conhece, teve bastante contato com ele, que ele entrou nesse mercado de produção, que é o Rod. Só que o conteúdo do cara, velho, tipo, os equipamentos... Meu, o cara é, mano, brabo, assim. Tipo, eu admiro, assim, o Rod, assim, eu vejo que o cara é um profissional, mano, que manja muito e tal, só que ele entrou no mercado, assim, tipo, produzindo conteúdo, aí você via, tipo, os equipamentos que ele usava, lente, as câmeras, tipo, e não sei o quê. Aí você falava, mano, eu nunca vou trampar com essa parada, velho. Tipo, eu tô aqui em Londrina, aqui, tá ligado? Sim. Então, tipo, é bem isso. É muito mais difícil a galera que tá entrando no audiovisual se identificar com ele. Então, ele é um cara que cresceu num nível, sim. Só que mais na galera que já tava mais avançada e tal. Aí, quando ele tenta, tipo, atingir mais gente, tipo, a galera que tá começando não tem conexão com ele, né? Mano, e é aquela... Em todo mercado tem isso, né? Mas em especial no mercado do audiovisual, eu sempre uso aquele exemplo do funil mesmo. Então tem creators que são topo de funil, tem creators que são meio de funil e tem creators que são fundo de funil. Acho que vale uma explicação, que é o seguinte... Creators de topo de funil são aqueles que falam de dores gerais. Então, qual é a dor geral do seu mercado? Qual é a dor geral do nosso mercado? O nosso mercado é que câmera comprar, como faço as primeiras prospecções, ou talvez como eu edito algum tipo de vídeo, onde eu encontro música, qual lente comprar, enfim, coisas que estão mais relacionadas à parte técnica, que as pessoas precisam aprender primeiro. Depois a gente tem o meio do funil. O meio do funil, geralmente, do nosso mercado é como vender. O que fazer com o conhecimento que eu adquiri? Beleza, aprendi a fazer vídeo e agora como que eu ganho dinheiro com isso? Exato, mas daí a gente tem uma diferença considerável, porque tem muito mais pessoas querendo aprender a parte técnica do que vender um vídeo. Inclusive, não é só o mercado do audiovisual que quer aprender a editar ou comprar uma câmera. Às vezes um profissional liberal, aleatório. Então, se a gente olha para o mercado do audiovisual, por que a Brainstorm, que inclusive são londrinenses aqui, por que eles são os maiores do nosso mercado em termos de conteúdo no YouTube? Porque eles atraem a grande massa, quem é o do audiovisual e quem não é. Ou seja, eles são influenciadores, são creators de topo de funil. Casal Hack, topo de funil. Tá ligado? Eles pegam muito, tipo, eu tô criando um canal no YouTube de culinária, preciso editar meus vídeos. Exato. Vai, aprende na Brainstorm. Exato. Então, e esse é um ponto importante até em relação à expectativa de um dono de comunidade. Porque a galera acha assim, eu comecei a produzir conteúdo. É a mesma coisa com o Rod lá. Só vou fechar a linha de raciocínio aqui. Topo de funil, assunto pra todo mundo. Meio de funil é mais específico. Tipo, eu acredito que eu sou meio de funil hoje. Agora que eu tô fazendo um movimento de talvez ir pro topo pra sair um pouquinho desse nicho. Mas eu sou meio de funil. Eu geralmente vendo pra pessoa que já entende como o negócio funciona. E a gente tem um fundo de funil, que daí é onde tá o Rod, é onde tá... Eu acho que o Egon tá começando a ir pro meio também, mas ele é um dono de produtora, é uma coisa bem específica. É um rolê muito... É o color, é não sei o quê. Então, é natural... Até se a gente for olhar a física, sei lá, a estrutura de um funil,
que a parte de baixo tenha menos pessoas do que a parte de cima. Então, o cara que vai começar a construir comunidade é bem importante para você que tem essa ideia. Cara, você quer começar a construir comunidade, você precisa identificar em que lugar do funil você tá. Quanto mais complexo você fala, quanto mais difícil você fala, quanto mais específico menos pessoas vão ter interesse. E é mais difícil começar. É mais difícil começar. Mais difícil começar. Porque você depende de toda a estrutura. Tipo assim, ó, eu no meio do funil, como eu estava posicionado como modelo recorrente, irmão, eu dependo de novas pessoas entrando no funil, só que não sou eu que trago. Quem traz é a galera que tá no topo. É a Brainstorm, é o Casal Hack, é a galera que tá falando de coisas mais inicial, é o Fio, é não sei o quê. Depois dessa galera, vem pra mim. Então, também é uma questão, tá ligado? Mas não existe coisa certa e coisa errada, até porque no topo de funil você tem que ter muito mais paciência do que no meio de funil. No fundo de funil você tem que ter menos, porque geralmente o cara já tá mais maduro e quem vai assistir. Entendi. Mas proporcionalmente tem os seus lados positivos. No topo de funil chega a galera que não sabe nada com nada, não sabe o que quer da vida e tá meio perdido ali ainda. Né? E você tem que ter paciência. Geralmente, em termos de rentabilidade, eles vão pagar menos, porque eles ainda não têm uma consciência tão grande sobre aquilo que você tá vendendo. Naturalmente, os infoprodutos geralmente são mais baratos, mas você vende em volume. Você vende pra muita gente, tá ligado? Cara, tem um cara que eu acompanho, que não tem nada a ver com audiovisual. Na verdade, meio que tem, porque ele era filmmaker do Érico Rocha. Aí ele legal. meio que virou diretor ali dessa parte de conteúdo do Érico Rocha, que é o Onei. E ele fala de viralização de Reels. E ele tem produtos mais caros, só que aí ele lançou um produto mais barato, que teoricamente era um produto isca. Era um produto para trazer cliente, tipo, para atrair gente, para depois vender os produtos mais caros. E o produto isca dele, que é o produto barato, que é um curso de... Hoje acho que tá R$197, mas tem promoção que já ficou acho que 97, é um negócio muito barato. É o produto que mais dá dinheiro para ele hoje. Porque ele viu o poder do que é o topo de funil, né? Da grande massa. Ele viu, ele conseguiu pulverizar isso num volume absurdo. E hoje o que dá dinheiro para ele é o curso que é o Código Viral. Que, tipo, é o curso mais barato dele. Depois ele criou outros mais baratos, que aí é pra... Aí sim viraram iscas, né? Aí ele tem iscas mais baratas do que a isca. Boa, pra trazer a galera pro Código Viral. Mas esse Código Viral, que é o curso de um ticket baixo ali dele, é o que sustenta o negócio dele hoje. Cara, mas é absurdo, assim, né? Tipo... Mas é muito interessante... Como o universo de construção de comunidade, ele funciona. Tipo, não tem certo e errado. Depende do teu perfil. Então, por exemplo, tem pessoas... Geralmente, pessoas que têm já uma... Pessoas que são um pouquinho mais chatas com determinados assuntos, no sentido positivo, de chato, de tipo... mais acadêmico, talvez. Essas pessoas preferem ter 10 alunos que pagam R$5.000 cada um. Ou R$2.000 cada um. Do que 200 alunos que pagam R$50. Tá ligado? Porque não tem paciência pra lidar com a galera que tá começando. E é perfil, mano. É perfil. Só que tem uma parada no livro, lá no Tribus, que é muito legal. Que ele fala assim, pra você ter sucesso, perpetuar, alguma coisa assim, a sua mensagem, você precisa de 1.000 fãs. Mano, se você tiver 1.000 fãs, você faz absolutamente qualquer coisa. 1.000 fãs, 1.000 pessoas fiéis que olham teu conteúdo e falam assim, irmão, eu te amo, mano. Sacou? Você consegue fazer absolutamente qualquer coisa. Porque a gente fica nessa noia, né? A gente, tipo, mano, eu preciso de muita gente, preciso de muita gente. Preciso de 1 milhão de seguidores pra ganhar dinheiro. Cara, e não é assim. Não. Inclusive, aí depende de posicionamento, claro, daquilo que vende e tal. Mas tem pessoas com perfil de 15 mil pessoas, de 20 mil pessoas, que ganham muito mais do que perfis de 500 mil pessoas, sacou? No meu perfil, eu tenho 50 mil seguidores hoje. Durante um bom período, eu fiquei entre os 30 e 50. Mano, já faturei mais de 3 milhões de reais. Com 50 mil seguidores. Tem pessoas muito maiores que não faturaram isso. Que olham pra um lançamento... por exemplo, marcam... Pra mim, o maior indicador é isso. Um cara com 200 mil seguidores. Ele vai marcar um encontro, tá ligado? Ah, vou marcar um encontro em São Paulo. Porra, mano, às vezes um cara de 200 mil seguidores coloca 5 pessoas no encontro. Agora você pega um cara de 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, que realmente tem uma comunidade, e comunidade não é número de seguidor, é a quantidade de pessoas conectadas com você. Irmão, esse cara coloca 20, 30 pessoas no rolê. Isso é comunidade. Os outros são seguidores, tá ligado? Então, existe uma diferença legal. E às vezes a galera acha que precisa de muita gente pra construir uma comunidade. Não necessariamente. Na maioria dos casos, vale mais pouca gente bem engajada do que muita gente que... Então, te depende segue do por objetivo, entretenimento, mano. né? Depende do objetivo, porque eu vou te falar. Tem um dado... Cara, eu vi algum cara aí de rede social citando isso.
que os influenciadores que dão mais resultados são influenciadores que têm menos do que 50 mil seguidores. São tipo mini influenciadores, não chegam a ser micro, mas são mini influenciadores. Ali, Que dão mais resultados para marcas, né? Tipo, vendendo produtos. proporcionalmente. Aham. Então, se você coloca um anúncio lá, geralmente o cara que tem um engajamento bom vai ter uns 7% de retenção, sei lá, uns 3 mil views nos stories, mais ou menos. Geralmente uma pessoa de 3 mil views nos stories, proporcionalmente aos 50, vende mais do que uma pessoa de 500 mil views, ou de 500 mil seguidores com 50 mil views nos stories. Entendi. Tá ligado? Então, depende de qual o objetivo. Eu acho que a galera tá mais segmentada ali e tal, É. tem mais conexão. Quando você chega massifica muito, é mais difícil manter a qualidade do público, né? Exatamente. Então, assim, é bom ter volume, claro, Uhum. mas não necessariamente você precisa de muito volume para começar a faturar em cima, para começar a trabalhar, né? E eu vou te falar um negócio. Nem todo mundo nasceu pra ser grande, mano. É. E não é no sentido negativo. É no sentido de, tipo, às vezes você começa produzindo achando que você será, mas nem sempre vai ser, mano. Tá ligado? Não tem espaço. Isso é um ponto importante. Não tem espaço pra todo mundo ser grande. Não é assim que funciona. E daí, entrando mais profundo ainda, eu nem sei se pega muito bem falar isso, tá ligado? Mas nem todo mundo tem carisma pra conseguir fazer isso. Nem todo mundo consegue se sujeitar a algumas paradas, porque tem coisas que você precisa olhar e tem que fechar o olho. Se você for meio noiado, tipo, eu não quero fazer isso porque isso... Tipo, eu sou noiado? Tipo, você é noiado? A gente não consegue jogar esse jogo. Então, o jogo de ter milhares de seguidores e etc, não é pra todo mundo, tá ligado? Literalmente não é pra todo mundo. Você tem que abrir mão de coisas que nem todo mundo vai querer abrir mão. Exato. É. Exatamente. Só que o mercado não é só esse, né? Tem o mercado também para quem não vai ser, tipo, gigantesco, mas que vai construir uma comunidade forte ali dentro de um volume menor, né? Exato, velho. Exato. Cara, agora indo um pouco para as ferramentas que você usou na questão de construção de comunidade, a gente comentou um pouco no off que você fez evento, levou a galera e tal. Fala um pouco sobre como foi esse processo, como foi chegar nisso, o que você pensou em fazer, por quê, enfim, o que você pode compartilhar dessa estratégia com a gente. Boa, legal. Cara, eu acho que uma das melhores formas de construir um movimento e conexão com as pessoas é trazendo a experiência do digital pro offline, tá ligado? Então, essa experiência tá numa cidade, quem é da cidade? Cola aqui. Esse negócio gera uma conexão. Isso é tão importante pra pessoa que vai te conhecer, mas é mais importante ainda pra você, porque agora você tá vendo que aqueles números são reais, são pessoas. Isso te dá mais motivação de produzir. Então, eu sempre tive esse insight de, tipo, tentar trazer para o mundo offline aquilo que acontece no online. Isso aconteceu através de workshops, então, não sei se a gente chegou a fazer alguma coisa aqui em Londrina. Antes de produzir conteúdo, eu já tinha feito um workshop lá na Juntos Coworking, tá ligado? Uhum. Inclusive com a Lavínia Rocha, com os bagulhos assim, tá ligado? Eu já tinha feito um workshop com ela sobre marketing e tal. Mas a gente chegou a fazer um workshop no Rio de Janeiro, em Floripa, em São Paulo, enfim. E depois a gente fez um evento presencial para 150 pessoas em Alphaville, depois a gente fez, ano passado também a gente fez outro. Mas a grande sacada do workshop, desses eventos, é literalmente dar uma experiência foda pra pessoa que te conhece no digital, ter contato contigo. É uma experiência muito legal de ambas as partes e isso fortifica muito a comunidade. Porque uma pessoa que vai num evento, troca ideia contigo, quando ela vai falar sobre você pra uma outra pessoa, se você, obviamente, for gente boa com ela, não importa o que a outra pessoa fale. Por exemplo, o cara pode chegar em mim e eu fazer um stories e eu falar assim, pô, mas esse negócio aí não dá dinheiro, não. E daí a pessoa me interpretou de um jeito que ela achou que eu fui extremamente arrogante. Mas daí vai uma pessoa que ela conhece, que foi num evento presencial comigo e vai olhar pra ela e vai assim, não, mano, eu conheço o Rafa. O Rafa não quis dizer desse jeito. É exatamente isso, né? Porque a pessoa te conhece. Exato. Diferente. Por mais que você consiga gerar uma conexão ali com a pessoa que te acompanha no dia a dia online e tal, quando a pessoa te conhece aqui, ó, olho no olho, a pessoa fala que ela te conhece. Quando a pessoa te conhece pelo online, ela não fala, eu conheço o Rafa. Exato. É muito mais difícil a pessoa falar que te conhece se ela não te viu. Agora, se ela te viu uma vez num evento presencial, trocou ideia com você 15 minutos, ela fala, não, eu conheço o Rafa. Exato. Isso faz muita diferença. O poder diferença. disso é muito grande. Isso é comunidade, mano. Isso é comunidade. No final de tudo, isso é comunidade. E, novamente, não é todo mundo que gera conteúdo que tem o poder de trazer essas pessoas pro mundo físico. Uhum. Tá ligado? Que é diferente. É difícil, né? Às vezes você olha ali 1000 pessoas te vendo nos stories no dia a dia, só que você colocar 100 pessoas numa sala é muito mais difícil. É 1000 vezes mais difícil, mano. É muito difícil. Muita coisa que envolve ali, né? Mas sabe aonde a gente percebeu, velho, que o negócio tava indo pra frente?
quando a gente começou a ir em eventos presenciais do audiovisual. Você tem que perguntar pro Juan. Tem uma vez, velho, que a gente foi no Movie Lab do Rafael Edson, que eu apresentei a parada. Mano, chegou o final do evento, tipo assim, a gente foi pra um bar lá, que era um after de todo mundo do evento foi pra esse bar. Irmão, era todo mundo parando o tempo todo. E aí, mano? Isso aqui aconteceu. Daí a Marília viu essa parada acontecendo, o Juan viu, os meus amigos, o Léo viu, também foi. Eles viram que a comunidade é real, que existe. Mano, e aí? Aqui em Londrina mesmo, pô. Eu já me trombaram 5 pessoas, desde quando eu cheguei aqui. E aí, Rafa? Mano, nunca vi a pessoa na vida, irmão. E aí, Rafa, como que tá? Então, isso dá um gás. E ao mesmo tempo fortifica ainda mais a mensagem, tá ligado? Cria mais essa. Os caras olharam e falaram, mano, o Rafa, velho, que tá essa galera em cima dele? Tipo, tá ligado? Nada a ver, né? Nem faz sentido. É uma doideira. E eu, cara, na época que eu lembro que eu tava começando a produzir conteúdo, eu tinha muita vergonha, mano. Uhum. Aí, quando eu comecei a rodar tráfego, eu não rodava pra Londrina. Sério? Eu excluía Londrina e região, tá ligado? Pra eu não ser, tipo assim, não encontrar ninguém que viu meus anúncios, que viu meu conteúdo, tá ligado? A vergonhinha. Nossa, mano. E aí, uma vez eu fui comprar um bagulho num depósito, aí o cara falou que me conhecia do YouTube. Eu falei, que massa, velho. Que massa, só que, mano, que vergonha, né? vergonha, tipo, o bagulho. Mas é legal isso, tipo assim, você vê que seu trabalho tá alcançando as pessoas e tá ajudando as pessoas, né, de alguma forma. Uma das coisas mais massas que eu vejo, assim, tipo, que mais me motiva mesmo a continuar produzindo conteúdo é quando, tipo, tem os comentários falando, cara, seu vídeo me salvou. Tava precisando disso, tava procurando, não achava alguém explicando isso e você me ajudou demais. Ou, tipo, eu tenho um vídeo, mano, que é... Nossa, mano, é ridículo esse vídeo, tipo... Ridículo, assim, pensando pra um cara que já trampa e tal, mas é um vídeo ensinando as configurações básicas da câmera, assim, pra uma pessoa que nunca pegou a câmera. E a galera que tá começando é um negócio que faz muito sentido pra eles. Então, tipo, tem muito comentário nesse vídeo, tipo... Nossa, você me salvou, me ajudou demais, eu tô começando agora, acabei de pegar a câmera. E isso é um negócio muito legal. Você vê que aquilo que você tá produzindo tá trazendo resultado pras pessoas, né? Tá fazendo a diferença na vida deles. Isso é bizarro. Isso é bizarro e... Vou te falar que é o principal motor, assim, da continuação da produção de conteúdo. Eu acho que... Eu entrei, sabe que eu fiquei um tempão off, né? Eu tô voltando oficialmente hoje, não sei quando você tá vendo esse podcast, mas oficialmente hoje, que é dia 24 de junho de 2025, eu fiquei 3 meses off. Aí, ó, postou o primeiro vídeo do retorno e hoje. Está aqui gravando o podcast. Exatamente, algumas horas atrás. Aqui no canal, ó. Exclusividade, né? É isso aí, mano. Eu tive essa experiência agora porque eu dei uma crachada, assim, tipo, eu tava produzindo conteúdo durante 5 anos consecutivos e eu nunca tinha parado, assim, tá ligado? Eu meio que dei uma enjoada de falar das coisas que eu tava falando e tal. Irmão, quando eu parei de produzir conteúdo, eu acho que eu nunca recebi tanta mensagem, mano. De gente, tipo, pô, mano, esse vídeo aqui fez muito sentido pra mim. Quando você me falou aquele negócio, eu nem lembrava, mano, tá ligado? E são coisas que você só percebe quando você sai um pouco do lugar, que eu fiquei esses 3 meses fora, daí você começa a perceber, pô, a dimensão daquilo que foi construído. Só que ao mesmo tempo, todo creator precisa pensar assim, tem uma imagem, depois eu vou te mandar pra você colocar na edição, do Gary Vee, que é muito boa, mano, que tá ele assim no meio, é tipo uma charge, que tá ele parado assim no meio, daí do lado tem vários rostos de várias pessoas falando assim, do outro lado vários outros rostos. Daí tá assim, você é incrível. Aí no outro lado, você é péssimo. Você me ajudou muito, você destruiu minha vida. Você não sei o quê. E daí os dois lados, tipo, quem ama e quem odeia. E no meio tá ele assim, ó. E só continuando a falar. Tá ligado? E o grande desafio de um creator, de uma pessoa que quer construir comunidade, na real, eu não sei se é construir a comunidade em si, mas é conseguir dar sequência na comunidade sem surtar. Ou sem achar que você é melhor daquilo que realmente você é, ou acreditar que você é pior daquilo que você realmente é. Então, você tem que ouvir as paradas, tem que ouvir os elogios, tem que ouvir os feedbacks, mas não se vislumbrar com essa parada. Porque se você confiar demais em você, tu vai surtar. O ego vai tomar conta da parada e você vai achar que você é melhor do que você é. Ou se você achar um cara hater, você vai achar que você é pior do que você é. Então, esse desafio que eu tive de ficar em silêncio foi justamente pra me colocar no prumo de novo. De falar, porra, mano, você é o Rafa, mano, nem não noia, não... Tá ligado? Quem me conhece presencialmente vê que eu sou exatamente como eu sou no Instagram, eu acho, pelo menos. Então, esse movimento de ouvir
crítica e ouvir elogio, ele precisa estar muito bem alinhado no seu jeito de ser, porque senão você dá uma surtada e acaba colocando aquilo que te trouxe até aqui, que é a sua identidade, que é a sua autenticidade, que é sua vontade de fazer a parada, vai pelo ralo. Você deixa de ser quem você era, tá ligado? Aí já era. Você começa a se tornar o que as pessoas estão falando que você é. Mano, foi exatamente isso que aconteceu comigo, mano. Eu comecei a parar de produzir conteúdo por causa disso, porque eu falei assim pra Marília, eu não sei mais aonde eu começo e o Rafa do Instagram começa. Tipo, a minha identidade, ela tava... Como pode dizer? Eu tava me confundindo entre o meu lado creator, entre o lado infoprodutor, entre o Rafa. Então, que horas que eu gero conteúdo porque eu simplesmente quero gerar? Ou que horas eu tenho que ser estratégico o suficiente pra depois emendar um outro infoproduto aqui? Então, você começa a entrar nessa noia, mano. E se você não tiver com a cabeça no lugar, você para, tá ligado? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu falei, pô, eu não dou mais conta de administrar isso. Você começa a se perder, né? E daí as pessoas começam a perceber, naturalmente. E daí, porra, daí vira uma bola de neve, né? Quando você deixa de ser quem você é, o seu público percebe. Percebe. O seu público percebe que você não tá sendo você, assim, e tal. E aquilo, né? É encontrar equilíbrio. É claro que quando você começa a viver daquilo, você precisa pagar as contas, você precisa vender, precisa ser estratégico em alguns momentos, mas a partir do momento que você perde os principais valores ali pelos quais você começou, perde, tipo, o verdadeiro porquê e vira só, tipo, isso aqui é o meu trabalho. Acaba se tornando um peso e é muito difícil pro cara que é creator, tá ligado? Mas eu vou te falar um negócio. Sabe qual que é o nosso BO? O nosso e da galera que tá assistindo aí, a maior parte, a gente é artista, mano. E artista é uma merda. Sabe? Porque a gente não consegue fazer uma coisa que a gente não se sinta realizado. No sentido de, tipo, mano, eu realmente acredito nisso. Tá ligado? E tanto que se você vai olhar para outros mercados, as pessoas vendem infoprodutos de uma maneira muito mais natural, nem ficam se justificando muito, porque não precisa. Agora, o nosso mercado é sempre, eu estou vendendo, mas eu não estou vendendo. Ah, mas ele enriqueceu vendendo curso. Ah, mas ele não... Tipo assim, é um grande tabu, é um grande problema, porque especificamente o mercado artístico, ele é assim. E quem fala no mercado artístico tá sempre nessa, mano, será que eu não tô vendendo demais? Será que eu tinha que dar uma segurada? Será que eu tenho que ser um pouco mais discreto? Tá ligado? Então, eu acredito que essas características de, tipo, ficar nessa noia, se é o momento certo de vender ou não, é muito mais nosso, da nossa bolha, do que necessariamente de outros mercados. Tá ligado? É uma coisa... É essa guerra interna de, tipo, será que aquilo que eu tô falando é verdade? Será que aquilo que eu tô falando realmente corresponde àquilo que eu acredito? Pô, mano, quem tá pelo dinheiro nem pensa nisso, mano. Sacou? Quem tá pelo dinheiro nem pensa nisso. Quem pensa nisso é artista. Quem tem essa sensibilidade um pouco mais aguçada, tá ligado? A gente tem que aprender a lidar com isso, entendendo que é o nosso trabalho também. Né? E eu tava comprando uma briga, acho que nesse final de MR, assim, eu tava comprando uma briga séria com isso. Porque, mano, dá trabalho pra cacete educar, tá ligado? Criar conteúdo, dá muito trampo. Olha isso aqui. Tá ligado? E se você levar esse negócio a sério, você vai ver que isso aqui dá trabalho igual atender cliente normal. Então, eu vejo que a transformação do mercado, a transformação da cabeça das pessoas, a parte de uma pessoa corajosa que levanta a mão e fala assim, irmão, eu não sei lá o que vocês acham de mim, mas eu acredito nisso aqui e se eu tô certo ou se eu tô errado, você vai ver pelos frutos, tá ligado? Então, hoje, se uma pessoa vem falar do MR, eu falo pra Marília, mano, não precisa me defender. Olha os frutos aí, mano. Sacou? Olha os frutos. Olha o tanto de depoimento, olha o tanto de pessoa que foi impactada pela parada. Então, isso se prova com o tempo, mas é a única forma de rebater essa noia do mercado. Ai, mas é um infoproduto, mas é não sei o quê. Não, mano, só parar de olhar um pouco para os problemas e olhar para o resultado que realmente teve, né? É claro que não vai ser 100% das pessoas que vai ter a vida transformada, até porque o seu conteúdo não é para 100% das pessoas, o meu conteúdo não é para 100% das pessoas. Os seus vídeos é para 100% dos seus clientes? Não Quantos clientes que já não entraram e não gostaram? Quantos clientes você já tretou? Quantos clientes você deixou de entregar? Quantos clientes... A mesma coisa é um infoproduto. Na hora que você for construir sua comunidade, cada aluno é um cliente. E daí tem cliente que vai te chamar, tem cliente que não vai te chamar. Quantos cursos você comprou que você nem abriu, mas você ama a pessoa de quem você comprou? Tá ligado? Então é um mix de informação que em escala acaba pesando, né? E aí você tem que ver que, beleza, teve coisas que não deram certo, teve gente que não teve resultado, mas tiveram muitas pessoas que tiveram resultado, tiveram pessoas que o seu conteúdo ajudou. Então, assim, beleza, eu não sou um super-herói que vou salvar a vida de todo mundo, que vou transformar a vida de todo mundo, mas eu me contento com as pessoas que eu consegui ajudar.
Eu me contento com as pessoas que eu consegui trazer algum tipo de transformação. Que seja tipo um estalo ali para o cara começar a realmente levar a sério uma área que ele estava negligenciando, e isso futuramente vai mudar a vida do cara, tá ligado? O cara que não tinha nada e hoje ele tem um caminho para seguir, e eu com certeza isso vai gerar frutos para ele, para a família dele mais para frente, enfim. É isso. Pô, e é muito legal isso que você tá falando, porque pra quem tá assistindo a gente aqui, tá ligado? Tem gente que sente que precisa falar, tá ligado? Você sente que em algum momento você vai ter que... Tem gente que se vê ensinando, mesmo não sabendo de nada ainda. Parece que é um dom mesmo, é uma mensagem interna, é uma parada sua. Tem gente que tem a necessidade de influenciar outras pessoas, tá ligado? E não é no mau sentido, é no sentido de... Eu sinto prazer em fazer isso. Então, às vezes você tá assistindo a gente aqui e tá tipo assim, mano... Tá, não sei se eu começo, não sei se eu vou pra frente, não sei se eu... Mano, tem coisa que é sua e independentemente daquilo que eu acho, daquilo que o Oda acha, daquilo que a sua família acha, você vai ter que falar em algum momento, sacou? Então, eu acredito que você tem uma baita oportunidade de fazer isso agora, porque as redes sociais estão aí pra isso. Há 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás isso não existia, ia ser muito mais difícil você fazer isso. Ia ter que reunir todo mundo numa casa pra você conseguir influenciar as pessoas. Hoje, com pouca grana, a depender do seu nicho, você consegue colocar sua mensagem pra frente. E independentemente se as pessoas vão gostar ou não, qual vai ser a interpretação das pessoas ou não, mano, você tem uma mensagem que não sou eu que vai tirar da sua cabeça, não vai ser ninguém, mano. É só você, que você tem que dormir pensando nisso aí. Se você se enxerga, se você se identifica em o que a gente tá falando, se enxerga falando para as pessoas sobre a sua experiência, sobre a sua forma de ver a vida, irmão, ou você faz isso agora, ou você vai jogar isso pra frente, mas você não vai aguentar ficar com esse negócio dentro de você o resto da sua vida. E se você aguentar, provavelmente você vai chegar no final da vida frustrado. Sacou? Você vai ter que ensinar seus netos a fazerem isso, mas se você tem esse dom, você sabe o que você precisa fazer, tá ligado? O mercado precisa de pessoas que falem, precisa de pessoas que ensinem, que é algo que leva o mercado pra frente. Às vezes a pessoa ainda tá se desenvolvendo, tá começando, mas... Eu acabei de gravar um podcast com o Matheus Sanches com o Matheus e com a Manoda Sanches, de fotografia de casamento. Uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas no final, eles deixaram uma mensagem que eu achei legal, assim, que eles falaram, tipo, todo mundo começou de algum lugar e todo mundo era iniciante, todo mundo tava nesse lugar. Aí quando começou ninguém, começou já, começou sabendo tudo. Então comece, né? É a mesma coisa pro creator, cara. É a mesma coisa que em qualquer outra profissão. Ninguém começa numa profissão um expert. Ninguém começa, vou fazer meu primeiro lançamento, vender R$1 milhão em curso, aí eu viro produtor de conteúdo. Não, cara, não é assim. Mas se você não começar, você nunca vai chegar onde você quer, você nunca vai transmitir a mensagem que você quer transmitir. Às vezes você nem quer, ser, o cara conhecido do marketing digital, mas você quer compartilhar alguma mensagem que você tem, você quer compartilhar as coisas que você está aprendendo. Para a pessoa que tem o perfil que realmente sente essa vontade, é algo que faz todo sentido. É algo até que ajuda no aprendizado. Uma coisa que eu percebi é que quando você ensina, você aprende muito mais. Muito, velho. Primeiro porque você vai atrás. Quando você quer ensinar alguma coisa, você vai atrás de mais conhecimento para ter mais autoridade para falar daquilo, para ter mais suporte para falar. Então você aprende mais estudando. Segundo que quando você está ensinando, você está explicando, seu cérebro vai assimilando as coisas, vai memorizando aquilo melhor. Então, sempre que você ensina algo, você aprende melhor. Tem até um hackzinho, desculpa te cortar, da galera que tem essa noia de produzir conteúdo, que é assim, ao invés de... Cara, você tá pensando em começar a produzir conteúdo, mas se julga muito, fica pensando no que a galera vai pensar, faz o seguinte, ao invés de gravar um conteúdo como fazer determinada coisa, faz como eu faço determinada coisa. Sacou? Você vai sair da posição de eu quero mandar em você e vai pra posição de eu faço desse jeito. Se você quiser seguir, vai. Se você não quiser, não vai. Foi assim, mano, que o MR começou. Foi assim que o modelo recorrente começou. Eu falei assim, mano, eu faço desse jeito aqui. Quem quiser seguir, vai por esse caminho. Mas eu já atendo cliente fixo. Beleza, mas o MR é outra parada. Eu faço desse jeito. Então, eu acho que isso tira um peso das costas de quem ensina, porque você sai dessa posição de que você tá certo. Você não tá colocando, é isso. Não, eu faço assim, funciona pra mim. Pode funcionar pra você. E o massa é que as pessoas percebem, mano, quando é isso. Porque se você parece autoritário demais, às vezes gera uma desconexão com as pessoas, né? De quem é esse cara aí pra tá falando o que ele tá falando? Agora, se você vem na boinha, mano, eu faço desse jeito aqui. Pode ver, mano, os caras que a gente mais gosta geralmente é assim. Cara, é cara que, assim, eu vejo por mim mesmo, né? Eu vejo alguns caras aí do mercado audiovisual de produção de conteúdo que os caras chegam assim, o mercado é assim. Não, é assim que funciona, tal, você tem que cobrar tanto, o negócio funciona assim, se você cobrar isso, você tá se desvalorizando, não sei o quê. E eu entendo a realidade que o cara vive.
Mas eu acho que os caras têm que entender que a realidade deles não é a realidade de todo mundo. Cada pessoa tem uma realidade, cada um sabe onde o calo aperta. Exato. Se você precisar comprar a fralda pro seu filho, e aparecer um cara te pagando 300 pra você jeito. fazer um frio, você vai fazer. Se você precisar comprar leite pro seu filho, o cara te oferecer 200 pra você ir fazer um trampo, você não tem trampo pra fazer, você vai fazer. Cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe a sua realidade. É claro que o profissional tem que aprender a se valorizar. Tem, mas você não pode falar como se você entendesse de todas as realidades do Brasil todo, tipo, como se você fosse o dono da razão, porque ao invés de gerar conexão, você acaba gerando repulsa para algumas pessoas, né? E é um cuidado, mano. Eu acho que, eu não sei se eu já falei isso em algum podcast, mas tem o cara já citando os pastor, né? Mas tem um cara, mano, que eu assisti há muito tempo atrás, quando eu fiz missões lá no Jocum, que é o Paul Washer. É um pregador super famoso, assim, enfim, da gringa. E ele, tem uma vez que eu, não sei se foi num livro dele ou foi do John Piper, sei lá, um desses caras aí que eu lia muito, que ele falava assim, ó, a maldade do ser humano, ela é natural. Então, agora que você tá com teu filho, né? Quando uma criança nasce, ela nasce chorando, e você não precisa ensinar pra ela fazer o que é errado. Você não vai ensinar ele a mentir. Você não vai ensinar ele a bater no amiguinho. Você não vai ensinar ele a fazer o mal. Ele simplesmente faz. Sacou? Porque a natureza é corrompida. Sacou? É na raiz o problema, tá ligado? Você tem que, pelo contrário, você tem que ensinar ele a fazer o bem. Sacou? Você tem que falar, não pode bater no amiguinho. Não minta pros seus amiguinhos. Então, quando a gente vai olhar pra esse mercado creator, o caminho natural é se tornar arrogante, mano. Não é porque você quer se tornar arrogante, é porque é sua natureza se tornar arrogante. É você ouvir as pessoas e achar que você... É o seu ego, mano. Você tem que lutar contra você mesmo. Então, na hora de ser... Óbvio, né, velho? Tem pessoas que perdem a mão, enfim, daí depende dos bastidores de cada um. Mas eu acredito que ser um bom creator, um bom influenciador, de certa maneira, é sempre estar com a mão na consciência, de estar refletindo sobre as coisas que você está falando e tentar enxergar isso num outro ponto de vista, porque a sua palavra tem poder. Então, a depender do jeito que você fala, você está desconsiderando todo o contexto de outras pessoas e está criando uma noia na cabeça de uma pessoa que ela não pode fazer uma coisa que pra ela seria muito importante fazer. Às vezes você tá acabando com a vida da pessoa com um negócio que você tá falando pra pessoa não fazer. Porque, Exato. tipo assim, às vezes você influencia a pessoa, não, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Aí ela não faz, quebra, desiste do audiovisual e vai embora pra sempre, vai ser CLT, trabalhar pra qualquer outra coisa, enfim. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você acha na sua cabeça que você tá ajudando. Pela sua realidade, pela realidade que você enxerga, pelo mercado que você enxerga, pelo mercado que você vive. Mas você tem que tomar muito cuidado, cara, se você não conhece a realidade da pessoa que você tá falando. E você não conhece, na internet, cara, você não conhece a realidade. Não dá pra falar, não, eu conheço o mercado audiovisual brasileiro. Cara, faz É difícil. O mercado é muito grande. Eu fui no Cinemasters esses tempos atrás, acho que tem uns 3 horas de podcast lá. E é engraçado porque lá tem uma hora do podcast, eles são do mercado mais cine, do negócio da publicidade e tal. Eu amo eles, mano, os 2 Brunos lá. E chega uma hora que a gente fala sobre isso, e ele fala assim, mas o que você acha da galera do audiovisual não tá estudando mais? Daí chega uma hora que eu falo assim, e eu falo com todo o respeito do mundo por eles, porque isso vai acontecer comigo também. Eles falam, mas os caras que não estudam? Eu falei, irmão, a gente não liga pra essas coisas aí que vocês levam muito a sério, sacou? E eu falei assim, a gente não liga, assim como um menino que acabou de entrar no audiovisual não liga pra aquilo que eu falo, mano. E sempre vai ser assim, porque tem pessoas que vão considerar algumas coisas, tem pessoas que vão considerar outras. Mas isso não quer dizer que eu odeio o jeito dos caras, só quer dizer que eu não dou prioridade na mesma coisa que eles, porque eu não acho que aquilo é mais importante pra mim. Mas aqui, só pra virar o nosso assunto e ser o advogado do diabo aqui, olha que interessante. Pra você entender como construir comunidade é complexo, precisa de um bom direcionamento. Se você é morno demais e quer agradar todo mundo, você também vai ser ruim, sacou? Porque as pessoas gostam de pessoas que têm opinião sobre as coisas. Óbvio, eu não tô falando que tem que ser arrogante nem nada, mas tem hora que você vai ter que chocar, vai ter que discordar de uma parada, tá ligado? Que é um papel meio anti-herói. Tá ligado? Que é uma parada que vende muito. Tinha época, por exemplo, dos creators que... Quem eram os hypes eram os creators. Aí, eu não sei se é uma percepção minha, tá? Mas de um tempo pra trás eu vejo que aquilo que tá convertendo mais é ser o anti-herói. Que é criticar o creator. Tá ligado? O que dá mais hype agora... Só que isso é um ciclo. Então, por exemplo, eu sou o cara hoje que falo de modelo recorrente. Daí aparece um cara... falando, esses caras que falam de modelo recorrente aí, não sei. Esse cara, na minha visão, hoje,
ele tem mais moral ou mais voz do que o cara que já tá falando há muito tempo. Só que é um ciclo, porque vai chegar uma hora que aquilo que ele tá falando vai virar o principal e vai vir um outro anti-herói pra falar sobre a coisa. Então, assim, é um ciclo infinito que você tem que tomar cuidado. Você não pode desrespeitar as outras linhas de raciocínio, mas também você tem que se posicionar entre aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita, como fala no Primal Branding, que é basicamente uma ideia de 7 pontos de um cara chamado Patrick, alguma coisa lá, que ele identificou 7 pontos de um branding pessoal ou um branding empresarial muito forte, que são os primários, antes de tudo, independente de qualquer coisa. É o que tem na religião, é o que tem num time de futebol. Aí ele vai trazer vários pontos, tipo história de criação, de onde você saiu, quais são as palavras que você mais fala, qual é o seu inimigo comum, contra o que você fala. Isso vai construindo um posicionamento que te destaca das outras pessoas. Você deixa de ser aquele eu amo todo mundo, paz e amor, que geralmente isso não converte muito bem, e você passa a ser tipo, eu acredito naquilo que eu acredito, respeito as outras pessoas, mas é nisso que eu acredito. Eu realmente acredito nisso, assim, que você tem que se posicionar, falar aquilo que você acredita e aquilo que você não acredita, mas o lance desses pontos que eu levantei é do cara ter responsabilidade mesmo. Com o que fala, tá ligado? Tipo, aqui eu tô sendo o anti-herói de falar mal do cara, tá ligado? Que é tipo assim, do cara ter responsabilidade de não falar o que ele não sabe pra não gerar prejuízo pra vida das pessoas. Porque aí entra num momento que o cara não quer mais ajudar a pessoa, ele só quer ter razão. Sim. Ele só quer colocar a ideia dele, colocar a vivência dele, o conhecimento que ele tem acima dos outros, tá ligado? Enfim, é isso aí. Não, mas eu acho que é um ponto. É uma parada, assim, um ter um equilíbrio e ter essa noção ali de, tipo, até que ponto você tá defendendo a sua ideia e até que ponto você tá trazendo prejuízo para as pessoas que estão te ouvindo. Perfeito, tá perfeito. Então, é mais Concordo. esse senso de responsabilidade aí. Concordo. Tá Quem é creator precisa refletir o tempo todo sobre isso. Eu, durante todo esse tempo, eu sempre estava refletindo. Tem vezes que era nóia da minha cabeça, às vezes era uma pessoa que falava, esse aqui não deu certo, mas daí eu olho pro lado, tem 1000 pessoas que deu certo. Uhum. Aí você vai Aí dosando. você tem que saber filtrar, dosar, entender o que... Perfeito, é legal. isso. Igual, tipo assim, um exemplo aqui muito escrachado, esse tipo lance de bet, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, vai se ferrar, na moral, se você faz propaganda de bet, vai se ferrar, velho, você tá... Não posso falar palavrão aqui, velho. Não, mas você tá acabando com a vida de um monte de gente, você tá vendo isso e tá inventando desculpa aí. Então, tipo assim, é um negócio... É claro que é um exemplo muito escrachado, um negócio que, tipo assim, todo mundo sabe que essa merda é errado. Quem não sabe... tá sabendo agora. Mas ele mostra as unhas dele. Não, eu fico nervoso, velho. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, que é um negócio muito escrachado, tem outras coisas que são mais maquiadas, que não parece que é tão errado, mas que você tá prejudicando a vida das pessoas. Então tem que ter responsabilidade sim, cara. Se você quer ser creator, você tem que se responsabilizar pela vida das pessoas que estão te ouvindo. É claro, você não é responsável pela vida, pelas decisões que a pessoa toma, mas você tem que se responsabilizar pelo que você tá ensinando as pessoas, pela mensagem que você tá propagando, tá ligado? Tipo, isso é importante. Eu acho que a grande sacada disso é você realmente acreditar naquilo que você fala e ter integridade suficiente para sustentar aquilo que você fala de uma forma verdadeira, porque daí sim as pessoas vão perceber. Sim. Eu lembro que esses dias atrás eu estava te falando que eu tenho melhorado ali, pensado, aprofundado um pouco mais a ideia de um método, analisando, fazendo debriefing de tudo que eu fiz no MR. E basicamente é assim, para uma pessoa construir um conteúdo que converte uma comunidade de valor no Instagram ou qualquer outra rede social, ela precisa de 3 pontos, mano. O primeiro é matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria-prima é ter expertise, é ter offline, é conhecer alguma coisa, é ter experiência de alguma coisa, é estudar, é viver, sacou? Uma pessoa que consegue construir um bom conteúdo interessante mesmo, ela tá em movimento. Ela tá vivendo alguma coisa, ela tá experienciando alguma coisa, ela tá se aprofundando em alguma coisa, ela tá vivendo no offline, né? Se você não faz nada na sua vida, o que você vai mostrar, né? Você vai produzir conteúdo do quê? Exatamente. Então, a matéria-prima é a parte básica. Então, se você quer ser quer ter a sua própria comunidade, irmão, você precisa ser foda no offline. Você precisa ser bom. Não é só sobre ter o hack do algoritmo, ou postar um vídeo por dia, ou fazer uma luz maravilhosa. Não é sobre isso. É sobre ser
para depois mostrar, entendeu? Então, a matéria-prima é aquilo que você desenvolve, é o livro que você lê enquanto ninguém tá vendo, é a decisão que você não toma por integridade mesmo, você fala, eu não vou fazer isso porque eu não acredito nisso, é o jeito que você trata as pessoas que você conhece, é o jeito que você se trata, etc. Então, a base é a matéria-prima pro negócio. Por que eu parei de produzir conteúdo nesse meio tempo? Porque minha matéria-prima não estava boa. A minha base não estava boa. Então, logo eu não conseguia levar nada de muito diferente para as pessoas. Segundo ponto, Big Idea. O que é a Big Idea? É uma grande ideia. O que você defende? Por exemplo, durante 5 anos eu defendi que um dos melhores modelos de negócio do audiovisual é a recorrência. Ter clientes fixos te traz previsibilidade, segurança. É importante entender de marketing com audiovisual para fazer seu cliente dar resultado. Essa é a minha Big Idea. No que você acredita? Eu vou fazer um review de equipamento. Tá, mas review de equipamento, ok, você vai se parecer com todo mundo, mas qual que é a Big Idea por trás do review de equipamento? Eu só trago equipamentos que eu acredito, marcas que eu acredito, coisas que eu acredito que vai te fazer ganhar mais dinheiro. Essa é uma Big Idea, óbvio, você tem que se aprofundar muito mais nisso. Mas qual é a sua principal ideia do seu conteúdo? Não é só vlog, né? Tem que ter alguma coisa que seja tangível o suficiente para as pessoas interpretarem e falarem, caraca, diferente. Tipo modelo recorrente. Modelo recorrente é um mecanismo único que a galera fala no marketing, que eu uni uma coisa que já sempre existiu, tá ligado? Que era um modelo de FII mensal e trouxe um elemento de fora desse contexto para encaixar e falei, isso aqui entra, isso aqui não entra. Logo, isso aqui chama modelo recorrente. A palavra é fácil, recorrente, é um conceito fácil de se entender. O que é modelo recorrente? É vender pacote de vídeos para os seus clientes e auxiliar eles a terem resultado com esse vídeo. Pronto, tá fácil. Big Idea. E daí, todo o meu conteúdo, ele corre em volta dessa Big Idea. Então, dentro dessa Big Idea, eu vou me posicionar contra as pessoas que não acreditam naquilo que eu falo. Ou que querem menosprezar aquilo que eu falo. Então, para você ter um movimento bom, você tem que ter uma Big Idea forte. Precisa mostrar para as pessoas naquilo que você acredita e naquilo que você não acredita. E tem que estar óbvio. Tem que estar claro, tem que estar explícito, tá ligado? E isso vai atrair muitas pessoas. E o último ponto, que é o P de próximo passo. Se você tem matéria-prima, consegue construir coisa interessante. Se você tem uma Big Idea para as pessoas se conectarem com aquilo e falar assim, eu acredito nesse negócio, você tem que ter um próximo passo. Qual é o próximo passo que você vai oferecer para a pessoa? Cara, o próximo passo pode ser uma comunidade, o próximo passo pode ser um infoproduto solto, pode ser o seu serviço de filmmaker, pode ser o seu serviço de nutricionista. O próximo passo é alguma coisa. Pode ser clica no link da Amazon aí para comprar alguma coisa. Porque senão você leva toda a pessoa até um lugar e você não passa para o próximo nível com as pessoas. Então hoje, a depender daquilo que você fizer na sua vida aí, em termos de produção de conteúdo, com certeza tem pessoas que gostariam de estar mais próximas de você. Esse foi o maior erro que eu cometi. Eu concordo. Deixei as pessoas sem o próximo passo. Eu comecei a produzir conteúdo, comecei a trazer gente, comecei a compartilhar alguns conhecimentos ali que eu tinha e tal, só que eu não tinha um próximo passo. Assim, eu não tinha uma Big Idea clara, mas eu tinha algo que eu queria compartilhar ali, uma mensagem para passar para as pessoas, mas as pessoas chegaram tal, e aí eu não tinha um próximo passo. E aí, tipo, minha produção de conteúdo morreu e acabou. E eu vou te falar, o próximo passo não precisa nem ser pago. Não é sobre monetizar. É sobre dar a oportunidade de se aproximar um pouco mais de você. Então, no seu caso, poderia ter sido um grupo no WhatsApp, irmão. Você gosta das coisas que eu tô falando? Vamos fazer o nosso grupo aqui? Próximo passo. Gerar um ponto de conexão e levar a Exatamente. pessoa. Então, quando você une esses 3 pontos, matéria-prima, Big Idea e próximo passo, se isso for sustentado por integridade, consistência e inteligência, se você conseguir colocar esse negócio em prática no longo prazo, irmão, no médio e longo prazo, você consegue construir sua comunidade. Mano, massa demais. Eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu compartilhar bastante coisa. É um tempinho bom aqui. Tem mais alguma mensagem que você quer deixar? Algum aprendizado que você teve em todo esse período? Não só nesse último período que você enfrentou todos esses problemas, mas desde que você começou a se posicionar, cresceu na carreira, algum aprendizado que você leva aí que você acha que é importante pra galera? Cara, eu acho que, assim como eu tinha falado antes, eu acho que cada um sabe o que precisa fazer. Sacou? Você sabe o que você precisa fazer, eu sei o que eu preciso fazer. Às vezes você vai ouvir algum incentivo de outra pessoa de fora, olhando pra você e falar assim, faz isso, sacou? Mas no fundo, você sabe o que você precisa fazer. Então, se você tá ouvindo a gente e em algum momento se identificou com a parada e fala, pô, eu tenho vontade de construir minha própria comunidade, eu tenho vontade de ensinar as pessoas as paradas que eu passei, eu me sinto completo fazendo isso, eu adoro ensinar as outras pessoas, mano,
enquanto você não se posicionar, as pessoas vão ficar esperando você se posicionar. Porque, como diz o livro, as pessoas só estão aguardando o seu posicionamento, sacou? E o seu posicionamento é uma decisão de coragem, porque sim, você vai se expor. Sim, as pessoas vão olhar pra você, os seus amigos vão olhar e falar assim, por que ele tá falando disso agora? Eu já citei isso pro Oda, já citei em outros podcasts. Pô, tinha pessoas daqui da cidade mesmo que eu admirava demais, irmão. Que era a minha inspiração master. Que quando eu comecei a produzir conteúdo, ainda amava, e depois de um tempo, através de outra pessoa, eu descobri que essa pessoa que eu admirava, que me inspirou muito a fazer o que eu tava fazendo, tava falando, o que esse Rafael tá falando, o que ele tá falando aí? Nem sabe o que ele tá falando. Tipo, me zoando. E era um cara que era a inspiração master pra mim, tá ligado? Então, imagina se eu realmente ouvisse o que uma pessoa que me inspirou tava falando sobre mim e falasse, putz, é verdade. Não é isso. Mano, sabe o que me manteve até hoje, o que me fez voltar? É porque eu tenho consciência que eu tenho uma missão, que eu sei o que eu tenho que falar, que eu tenho que falar pra me sentir bem, e às vezes é isso que você tá sentindo. Então, não espere a aprovação das pessoas que te amam, não espere a minha aprovação, nem do Oda, nem da sua esposa, da sua namorada, de ninguém, irmão. Você tem que fazer aquilo que você sente que precisa fazer, e com certeza, quando você começar a abrir a boca, as pessoas que se parecem com você, as pessoas que veem verdade em você vão se aproximar, e você vai lembrar, mano, disso que eu tô te falando. Se você nunca fez isso na sua vida, você vai lembrar. Quando a primeira pessoa chegar em você e falar assim, mano, obrigado por ter falado isso. Obrigado, você realmente me deu uma visão que demorou muito tempo pra eu ter. Quando você ouvir isso a primeira vez, você vai entender a profundidade que é gerar conteúdo. Não é só sobre o conteúdo, é sobre a comunidade. O conteúdo é a ferramenta. É o meio de chegar nas pessoas que você precisa chegar. É só isso. E daí independe se é YouTube, se é Instagram, tanto faz. O lance é você só não ocultar essa sua vontade de falar em algum momento, bater no peito e falar, eu vou falar sobre isso, sem querer ser o dono da verdade, mas simplesmente compartilhando aquilo que você tá vivendo. Tem várias coisas que você tá passando aí de perrengue, tem várias coisas que você tá passando de perrengue, que eu tô passando de perrengue, que na verdade, mano, às vezes a gente só tá passando esse BO aí pra ensinar outras pessoas a não passarem por esse BO. Ou ajudarem elas a passarem depois que você passou da ponte. Eu acho que, pra finalizar, eu acho que produção de conteúdo é muito nessa alegoria aí de, tipo, você tá num lado uma ilha e tem uma outra ilha aqui e tem uma ponte aqui. Basicamente, a pessoa que produz conteúdo é aquela que passou pro outro lado da ponte, enfrentou todos os BOs no meio do caminho, entende como as coisas funcionaram, aí ela atravessa a ponte de novo e conta pras pessoas como que elas podem atravessar a ponte sofrendo menos. É sobre você ter experiência, entender como acontece, chegar nas pessoas e explicar, cara, eu fiz esse caminho aqui, deu merda, não vai por esse. A partir do momento que você começar a fazer isso, velho, você vai ter um dos melhores sentimentos do mundo, que é se sentir útil, no final de tudo. É sentir que você tá fazendo uma coisa que realmente tá mudando a vida das pessoas. Não tem nada mais poderoso que isso, não tem nada mais, como que eu vou dizer, mais inspirador do que isso. Novamente, provavelmente eu não tô falando pra todo mundo aqui, nem todo mundo consegue entender aquilo que eu tô falando agora, que a gente tá trocando ideia, mas se você, especificamente, tá ouvindo esse podcast, tem uma parada aí dentro de você que acha que precisa falar, eu acho que é um momento oportuno de você começar a abrir a boca e falar umas paradinhas que você acredita, porque eu tenho certeza que muita gente vai curtir isso aí. Enfim, essa é a mensagem. É isso aí, galera. Muito obrigado, mano. E é isso. Seja na produção de conteúdo, seja em qualquer coisa que você acha que você precisa fazer da sua vida, qualquer carreira que você acha que você precisa seguir, dê o primeiro passo. Se aquilo tá alinhado com o seu propósito de vida, com aquilo que você quer pra sua vida, pra sua família, pras pessoas que estão próximas de você, dê o primeiro passo, enfrente os medos, as dificuldades e as coisas vão se alinhando aí conforme você vai caminhando. O Rafa falou no começo, ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo, as coisas foram fluindo conforme ele foi se movendo, né? Então é aquilo, você tem que estar se movendo para que as coisas aconteçam. Então a partir do momento que você começa a se mover, as coisas vão começar a se alinhar, você vai enfrentar as dificuldades, mas com o tempo as coisas começam a fazer sentido e você começa a se encontrar aí naquilo que você quer, beleza? Mano, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou deixar o Instagram do Rafa aqui para vocês acompanharem o conteúdo dele e é isso aí, valeu, até o próximo.